Primeira Epístola escrita aos Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 7 até o versículo 8. 1 Coríntios 5, 7 a 8. A minha versão tem assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Versículo 8. Por isso celebremos a festa, não com velho fermento, nem com fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém? Agora você pode sentar aí confortavelmente. Vamos discutir aí um pouco sobre essa introdução da nossa preparação para a Páscoa, a preparação para uma semana de bênção, uma semana de alegria. Eu sei que aqui no Brasil a nossa Páscoa é celebrada em um formato, a Bíblia menciona a celebração da Páscoa em um formato um pouco diferente, mas a instituição da Páscoa na Bíblia é a instituição que fez nascer o significado da Páscoa, pelo menos o significado real da Páscoa, e eu não quero deixar de ensinar isso a vocês, as mesmas coisas que eu ensino às minhas filhas, ensino à minha casa, eu ensino também na igreja, eu ensino aquilo que eu vivencio, e a nossa vivência é uma vivência bíblica, tá? Então eu quero trazer aqui esse versículo para mim é um versículo muito forte, esse versículo é um versículo muito modificador de destinos, de história, modificador de crenças até. É o versículo que eu me inspirei, por exemplo, para escrever um livro sobre festas bíblicas, né? Aliás, você que está na internet, você pode procurar por esse livro, Por Isso Celebramos a Festa. A minha igreja toda já leu, graças a Deus. E já conhecem a trajetória do estudo. Foi um livro feito à base de pesquisa, pesquisando sobre festas bíblicas, e ali tem umas definições sobre o que é festa bíblica, quais são as festas que a Bíblia menciona e quais as festas que nós devemos consagrar a Deus, consagrar ao Senhor, que Ele que inventou essas festas. Então ali eu falo sobre esse versículo, é a base inicial, porque deu título ao livro, inclusive, Por Isso Celebramos a Festa, mas é um versículo-chave que trata sobre uma festa específica, que é sobre a Páscoa. Então nós estamos aqui no Brasil, nesse tempo de Páscoa, é calendário, na verdade, mundial. O mundo hoje está se voltando para a Páscoa, se preparando para a Páscoa. Eu fico feliz porque cada vez mais a gente ouve pessoas falando sobre os feriados, digamos, santos, né? Então falam sobre os feriados santos, falam sobre as festas. Então acho que é um tempo que está urgindo para a gente entender melhor o que são essas festas. E não ficar só marcando no calendário um feriado para eu não trabalhar. Mas é um feriado baseado em quê? Em uma festa que é citada na Bíblia, e é uma festa que traz um marco muito grande para a gente. A gente pegou esses dois versículos, e o versículo fala sobre massa nova e sobre massa velha, e dá um marco para identificar o que é essa massa nova e o que é essa massa velha. Diz que a massa velha é a massa que não entendeu o sacrifício de Cristo, enquanto que a massa nova entendeu o sacrifício de Cristo. Essa é a diferença, é a data de validade da massa. Eu não sei se já aconteceu com vocês, de ir pegar o pão, abrir o pacote do pão e quando vê, passou da data de validade. Aí quando você olha para o pão, ele está com uma característica diferente. Está com cara de quê o pão que passou da validade? Vocês têm ideia? Cara de quê? É um pão molinho e macio? Não é. E se mudar de cor? Qual cor que fica? É aquele bolor, aquele fungo, aquele verde, né? Meu Deus, é horrível. Por favor, não coma comida velha. Eu assisti um programa, um documentário na TV, e os caras são malucos, porque eles estabeleceram nesse programa que eles iam testar a data de validade de alimentos. Mas isso não é brincadeira que se faça, né? Então eles estavam atrás procurando alimentos velhos para testar a validade e comer. Meu Deus, é impressionante. Eu só encontrei uma temporada desse programa. Eu não sei se eles morreram, não deu para completar a segunda temporada, mas só encontrei uma. Alguns episódios dessa temporada. Eles acharam uma lata que foi enviada para os soldados comerem na Segunda Guerra. E dentro da lata tinha comida de soldado, uma ração, uma pasta. Eles ficaram malucos de alegria. Olha só, alguém achou a Segunda Guerra. A gente vai ter a oportunidade de comer o que aqueles soldados comeram. Meu Deus, gente, eles abriram a lata e comeram. Meu Deus, vai morrer. Só pode. Porque comer comida vencida da semana passada é uma coisa. A Segunda Guerra. Que ideia maluca. E os caras estavam fazendo esse programa na certa para ganhar dinheiro, porque ninguém vai arriscar tanto assim se não ganhar nada, né?
Eles comeram, sobreviveram, estavam no segundo episódio, eles acharam um pacote de massa na primeira década dos Estados Unidos em que foi produzido massa industrializada. Eles ficaram assim malucos com a massa. Aí alguém falou, bem, o meu único medo aqui é que esse molho está enlatado e esse molho aqui pode causar botulismo. O molho eu não vou comer não, mas essa massa eu vou comer. Ele colocou a massa na água quente e não comeu o macarrão. Diz, tem um gosto assim de velho, mas dá para comer. É mesmo, velho? Tem gente que é maluca assim, mas eu não aconselho você a fazer um programa como esse. Não coma coisas com vencimento duvidoso, porque aí que vai ter um problema. E esse Paulo que escreveu esses versículos, ele faz um link aí que a gente pode aplicar hoje em dia. Se hoje em dia a gente tem alimento que tem validade, Paulo já dizia isso naquela época. Ele diz, existe um fermento que faz com que a massa não funcione. O fermento já está velho. O fermento velho, eu fui estudar, não sou padeiro, mas fui estudar. O fermento velho, ele não faz mais do que ele deveria fazer. Fermento faz o quê? Fermento serve para quê? Crescer a massa. A massa não cresce mais se o fermento for velho. E se por um acaso você usar, pode trazer problemas na sua digestão. Ele vai trazer intoxicação, ele vai causar um problema. Você comer coisas fora da validade pode causar botulismo. O botulismo gera paralisia, gente, pode até matar. As pessoas podem ficar paralisadas se elas se relacionarem com uma massa muito velha. Isso aqui para mim fala muito forte no reino do Espírito. Fala muito forte para mim, fala muito forte para você. Porque a massa velha que Paulo estava dizendo aqui, a marca de validade, a data de validade, é o reconhecimento do sacrifício de Cristo. No dia que eu reconheci o sacrifício de Cristo, tem uma marca. Antes de eu reconhecer o sacrifício de Cristo, eu era uma massa velha. Eu reconheci o sacrifício de Cristo, eu me tornei uma massa nova. Então, massa velha, massa nova. Qual é a data de validade, pastor? O dia em que você entendeu o sacrifício de Cristo. O dia do sacrifício de Cristo está muito bem documentado nas Escrituras. Qual foi o dia que Jesus se sacrificou? Muito bem documentado. Foi numa festa, e o nome da festa era Páscoa. Por isso que ele é o Cordeiro da Páscoa. O Cordeiro Pascal. Paulo escreveu assim, identificou assim, e hoje nós lemos, Cristo é o nosso Cordeiro da Páscoa. E ali foi o seu sacrifício, mas para mim e para você, não foi naquele dia que a gente entendeu o sacrifício dele. O sacrifício dele foi na Páscoa, mas teve um dia que você disse, eu entendi. Eu agora sou de Jesus, eu sou de Cristo. Foi o dia em que nós falamos assim, aceitou Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Nesse dia, a data de validade foi instituída. Antes, massa velha. Agora, massa nova. E Paulo disse, olha, cuidado para você não se encontrar como se fosse uma massa velha. Ou seja, perder o entendimento do sacrifício de Cristo. Tem coisas que a gente, se não ficar em contato, a gente vai perdendo. Eu estou tendo essa experiência agora. Eu estou tendo experiência agora porque tem coisas que eu estudei há muito tempo e depois deixei lá no guarda-roupa fechado. Deixa aqui. E agora eu preciso disso de novo. Cadê a memória? Eu estou uma massa velha, eu vou ter que esquentar essa massa de novo, tem que renovar essa massa, porque assim eu não tenho como resgatar. Você não consegue resgatar se deixar de molho. No dia que eu aceitei a Jesus Cristo, eu me lembro desse dia. Eu me lembro do culto. Eu não vou dizer quanto tempo faz, porque senão você vai achar que eu sou velho, mas faz algum tempo. Mas eu me lembro desse dia. No dia em que eu aceitei a Jesus, eu lembro, massa nova. Eu cheguei em casa com outro ar no rosto. Todo mundo olhou para mim e disse, está diferente? Claro, porque a massa agora renovou. No outro dia, o que tinha de tão diferente, pastor? Tinha um ânimo novo em mim para mudar. É claro que no segundo dia de convertido, eu não já era pastor. Claro que não. Eu já tinha lido a Bíblia toda, mas não entendia toda. E eu ainda nem entendo toda. Cada dia que você estuda, você entende mais. Agora, cada dia que você não estuda, mais massa velha tem em você. Então, o segredo vai ser sempre você renovar essa massa. Para que nunca fique a massa velha e você se esqueça do reconhecimento do sacrifício de Cristo. Como foi o sacrifício de Cristo? Pastor, olha, faz tempo que eu não trago na memória. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar. Se não tiver direto com contato, não vai lembrar. Então, eu estou aqui estimulando você fortemente. Não perca o seu contato com Cristo. Seja na sua oração, seja na sua meditação, seja na leitura bíblica, seja aqui no momento da comunhão do culto. Você não pode perder esse contato, porque é isso que vai sempre diagnosticar que a sua massa não venceu.
a sua massa não é velha, o seu fermento não apodreceu, e aí você ainda pode continuar crescendo. Esse é o segredo do fermento novo, sempre vai crescer. Eu fiz um pão uma vez, fui usar um fermento, fiz o pão, eu não tive um pouco de paciência, eu tinha que ter deixado a massa crescer um pouquinho mais, mas o pão até ficou gostoso, eu comi, mas ele não cresceu como eu queria, não tive paciência, eu queria que ele assasse logo, eu queria ver-o logo pronto, eu perdi a oportunidade de fazer um pão mais gostoso, mas a gente comeu, foi gostoso, comi um pão, foi bom, mas o segredo está no fermento. Coloca o fermento bom e espera com paciência e vai crescer. Do dia que eu me converti até hoje, é grande o crescimento. Faz tempo, né? Mas um tempo todo usando o fermento certo. Se alguém se converte hoje, claro que amanhã o pão ainda não cresceu, mas o fermento está lá. Ele vai fazer o processo dele. Eu tenho que garantir que esse fermento é novo e não fermento velho. Fermento novo e não fermento velho. Vamos já discutir isso. Eu posso ter um risco, colocar fermento velho e morrer de botulismo. Paralisia. Tem coisas que deixam a gente paralisado, não cresce. O pão fica sempre do mesmo tamanho, nunca muda. Do dia que você conheceu essa igreja até hoje, mudou muita coisa? Você que está aí se inscrevendo no nosso canal, mudou muita coisa? Vocês que estão aqui, mudou muita coisa? Então o pão cresceu porque tem fermento novo. E vai mudar mais ainda quanto mais tempo passar. Mas o que paralisa o crescimento? Duas coisas que Paulo diz aqui. Paralisa o crescimento de quem é crente. Paralisa, não consegue andar mais. Maldade e malícia. Pastor, parece que essas palavras são sinônimos, são iguais. Maldade e malícia, como Paulo escreveu, não é tão igual assim, mas tem relação. Maldade, como ele escreveu, a intenção de contaminação. Tudo aquilo que traz uma contaminação pode paralisar você. E essa contaminação chamada maldade é a contaminação do maligno, que tira as qualidades que deveriam nos ajudar a continuar crescendo. Então o que é essa tirar, remover a qualidade? Essa maldade maligna remove a qualidade. O que é remover a qualidade? É quando você perde o interesse em continuar celebrando, perde o interesse em continuar crescendo, perde o interesse em continuar sendo uma massa nova. Porque eu admito, se a gente não se estimular, o estímulo vai embora, e quando menos espera, está tão chato orar. Olha que ler a Bíblia assim, cara, eu canso, às vezes dá sono. Eu já ouvi isso, pessoas chegando para mim, olha, eu acho muito legal quando você prega, mas quando eu vou ler, dá um sono, dá um cansaço, eu não consigo. Tem gente que fala isso, eu não consigo ler porque dá logo um cansaço em mim. Acontece, por quê? Porque tem muito fermento velho ainda e precisa colocar mais fermento novo. E não tem segredo. Não tem segredo. Só se aprende a ler lendo. Só se aprende a correr correndo. Só se aprende a falar falando. Então só se aprende a ler a Bíblia lendo. Não dá para ser o contrário, vai ter que ser assim. Só se aprende a orar como? Orando. Senão nunca vai conseguir mesmo. Vai sempre ser chato. Então vamos orar 1 hora. Calma. Ore 2 minutos. Aí amanhã vai orar 2 também? Só esse é o seu desafio? Ore um pouco mais, mas eu vou falar mais de desafio. A contaminação da maldade é quando vai minando o seu coração e vai tirando de você o interesse. Aí de repente não vem mais para o culto. De repente também não ora nunca mais. De repente não assiste mais nenhuma palavra de Deus no canal da igreja. Aí já também não lê mais a Bíblia. Aí já muda até a conversa. A conversa já não tem nenhum link com o reino de Deus. Monitore os seus assuntos. Na semana, os seus assuntos são sobre que temas? Aí você vai começar a perceber que tipo de fermento tem na sua vida. Porque o fermento ruim vai tirar de você o crescimento. Mas o fermento bom vai sempre te fazer crescer. Você vai sempre ter uma palavra nova na sua boca para dizer para alguém. Mas se a contaminação da maldade entrar, esse fermento vai por água abaixo, não consegue crescer. E a malícia diz respeito à corrupção. Então se a contaminação da maldade começa a tirar de mim os interesses, começa a tirar os bons argumentos da minha vida, tira de mim o interesse pelo que é espiritual, a malícia vai corrompendo aquilo que já estava constituído. Então ela se torna para mim um obstáculo. Nas Olimpíadas eu gosto de ver o atletismo, eu gosto muito, porque os atletas eles se superam, eu gosto de ver as corridas, gosto de ver aquela corrida 100 metros rasos, o cara corre bem muito. Mas tem uma corrida que é específica, que é a corrida por obstáculos.
Já viu? O cara vai correndo, aí salta o obstáculo, aí corre mais um pouquinho, salta o obstáculo, ali dá 110 metros. Então são 110 metros com obstáculos. São os obstáculos que são colocados, interpostos, até que ele consegue cruzar a linha de chegada. O tempo é maior, porque tem um recordista dos 100 metros rasos, ele rapidamente chega ali, em menos de 10 segundos o cara consegue terminar. O de obstáculos demora um pouco mais, porque agora tem obstáculos para correr. Ele tem que correr e saltar os obstáculos. Vai demorar um pouquinho mais para ele chegar, mas esses obstáculos têm que ser suplantados, eu tenho que ultrapassar, eu tenho que passar por eles. São desafios que aparecem na nossa vida, e é aqui onde reina a corrupção. É aqui onde a malícia entra na nossa vida. É a gente mesmo, com malícia, maliciosamente, colocando obstáculos para poder não completar a nossa celebração. É quando você mesmo traz os argumentos. Veio para o culto hoje, por que você não veio para o culto hoje? Bem, eu não vim porque, olha, não deu. Eu não sei quantas vezes eu já ouvi essa expressão. É por que não fez? Porque não deu. Gente, o que não deu? Justificativa é essa. Não deu. O que é isso? O que é? Sabe o que é isso? É um obstáculo, é uma malícia que a gente cria para dar uma desculpa que a gente não tem para dar. Por quê? Porque não tem desculpa. Eu simplesmente não fiz alguma coisa assim, maliciosamente você diz, não deu. Eu estava fazendo e fica procurando aqui nos ares, né, ver se vem uma resposta convincente. Na maioria das vezes, nem convence você mesmo, que dirá o interlocutor, né? Não convence nem você mesmo, que dirá o outro. Não vai dizer, não vai nem justificar, não fui mesmo não. Já confesso meu pecado, eu não fui porque a preguiça me pegou e eu me rendi. Como eu fui fraco, meu Deus, misericórdia da minha vida, domingo que vem eu estou no culto. Pelo amor de Deus, preciso disso. Massa velha, massa nova. Malícia aí é obstáculo. A palavra original que ele usou foi para obstáculo. É aquilo que vai te tirando. E esses desafios vão fazendo com que você fique sempre desse tamanho pequenininho e não consegue crescer. E o problema está aí. A contaminação e esses obstáculos que a gente mesmo coloca. Eu tenho motivos, por exemplo, hoje, para hoje de manhã, a minha agenda ser diferente. Em vez de estar aqui no culto pregando para você, eu tenho motivos para fazer outras coisas. Motivos eu tenho. Mas você acha que eu sou louco? Eu não sou massa velha, eu sou massa nova. Eu vim para cá. Porque a minha agenda já está definida que é para cá. Aqui está o meu crescimento. No domingo de manhã, eu vim para cá. Eu não vou pôr um obstáculo. Eu não vou dizer para você, olha, eu tinha tanta coisa para fazer que não deu para ir para o culto. Por favor, prega alguém aí no meu lugar. Eu não vou fazer isso. Aqui é o meu crescimento. Aqui está o meu fermento novo. É assim que Paulo diz. Vamos celebrar a festa. Então vamos celebrar a festa com fermento novo. E não fermento velho que faz de você a malícia, faz de você maldade, faz de você a corrupção, traz para você a contaminação, faz com que você seja isso tudo, um combo, né? Um englobamento dessas coisas. E isso faz com que você não comemore nada, não celebra nada. Quando a gente não celebra as coisas, elas saem da nossa vida, elas vão embora. Se eu não celebro o mundo, quem vai embora? O mundo. Mas se eu não celebro o espiritual, quem vai embora? O espiritual. Meu Deus, que vexame. Que não seja assim com você. Lança fora o fermento velho e vem viver o fermento novo, porque isso vai gerar crescimento para a sua vida. Eu quero terminar esse ano aqui de 2022, olhar para os meus planos de janeiro e dizer, crescemos muito. O fermento foi um fermento novo. Que triste é quando você olha para um determinado período e diz, uau, não cresci nada. Se não cresceu, fermento velho impediu crescimento. Teve obstáculo impedindo. Eu tenho ciência, eu sei quem são vocês, eu sei que vocês estão crescendo, dá para ver como vocês estão ampliando. Então esse crescimento que gera testemunho, a gente vem aqui e diz testemunhos, como a gente tem crescido. Então eu noto, tem fermento novo aí, tem fermento novo na sua vida, tem crescimento, tem relatório de coisas boas, mas quando você é paralisado, não cresce nada. E quem cresce, celebra. Quem conquista alguma coisa, fica triste, chorando lá em casa, deprimido. Quem conquista, celebra. Quem conquista, comemora. Então nunca deixe de comemorar uma conquista. Porque vai que a conquista se zangue e diz, não celebrou, não comemorou, eu vou embora então. Porque ninguém é obrigado a ficar no lugar onde não é celebrado. Se você me convidar para a sua casa e você não se alegrar com a minha ida, eu nunca mais vou lá. Porque ninguém é obrigado a ficar no lugar onde é minimamente tolerado. A gente gosta de ficar nos lugares onde a gente é celebrado.
né? Mike Murdock ensinou isso, né? A gente aprendeu. E é verdade, é uma verdade, uma sabedoria de vida, né? Quando você é celebrado com a presença, você quer voltar. Mas quando você é só tolerado, ninguém gosta de ficar desconfortável. Ninguém quer mais. Ninguém quer viver direto no desconforto. Então, o que me faz celebrar, Paulo também disse, 2 coisas que me fazem parecer massa velha, mas 2 coisas que me fazem parecer massa nova. Ele disse, é assim que nós temos que celebrar as festas, porque é assim que nós celebramos a vida. Então, quando eu falo de Páscoa, vamos celebrar a Páscoa, tem 2 coisas que me fazem celebrar a Páscoa de uma forma digna. Essas 2 coisas são a sinceridade e a verdade. Então, como é que eu sei? Ele diz aí no versículo, a sinceridade e a verdade. A primeira sinceridade é uma postura pura, uma postura simples, transparente, que todo mundo pode ver. Todo mundo consegue perceber que você é o que é, sem máscaras na sua frente, com sinceridade, com transparência. Mas uma transparência nítida, límpida, pura, santa. Você é quem é você. Eu conheci você. Se você for diferente disso, que massa velha você é. Então, que dignidade você tem para celebrar uma festa que você não é você? Então, tem uma expressão que lá em casa já ficou cristalizada, com a expressão que o meu sogro instituiu. Seja você. Simples, né? A Maria foi comprar a mochila dela desse ano para ela ir para o colégio. Aí tinha que colocar uma frase, ou colocar um ícone, um símbolo. O cara podia, você pode botar o que você quiser aqui. O que você quer botar? Ela, mãe, qual é aquela frase lá do meu avô? Seja você. Colocou em inglês, foi? Aí colocou em inglês, be you. Seja você. Aí colocou, tá lá. Cristalizou, né? Tá até na mochila da menina. Seja você. Meu avô vai dizer, ela dizer, né? Eu vou dizer que meu avô que me ensinou. Meu avô me ensinou a dizer isso. Seja você. Transparência. Isso é sinceridade. Você é quem você é. Eu sou isso mesmo. A gente vem para a igreja, a gente vem todo mundo bonitinho, né? Mas vai dizer que na sua casa não fica à vontade, não. Eu fico com camisa de mendigo, gente. Eu gosto dessa camisa cortada, me deixa quieto na minha. Aí você vai entrar lá em casa, eu troco de blusa, você não me vê como mendigo. É a expressão que se usa. Mas assim, é para você ficar à vontade, fica tranquilo. Aí você vem aqui para a igreja, você vem todo arrumadinho, ok. Mas no caráter, você é essa pessoa. Eu espero que seja. Eu quero que seja. Que seja assim, que aí tenha esse fermento novo. Seja você mesmo. Seja o que você é. Isso é sinceridade. Paulo disse, é assim que temos que viver nossa vida de massa nova. Quando chamo você para a festa, que você vem assim, com sinceridade. E a outra ele fala que é a verdade, é a aletheia, né? Essa verdade é aquilo que tira você de qualquer mentira ilusória. Essa é a verdade. Coloca você dentro de uma realidade, de uma esfera moral, uma esfera divina. Essa é a sua constituição de caráter. É essa a verdade. O seu caráter é um caráter verdadeiro. Eu posso confiar. Então é sincero e é verdadeiro. É uma pessoa com sinceridade na vida e também com verdade. Ou seja, não vive ilusão. E não quer mostrar para ninguém essa ilusão. Não há vergonha nisso. Seja você mesmo. E mostre, inclusive, que o seu caráter é esse, verdadeiro, real, sincero. Então essa verdade, a aletheia, é tudo aquilo que se opõe à ilusão. Então ninguém está mentindo aqui. Nós vivemos uma realidade. Tá? Qual é a sua realidade? Sem disfarces. Paulo diz, todos são convidados à festa. Sem disfarces. Não precisa disso. Não precisa de uma pompa que não é sua. Seja você. Mas pastor, eu realmente gosto disso. Que seja. Mas todo mundo vai saber. Não, você é assim. Porque não é legal alguém que fala, você é muito elegante. Não é um bom elogio? Eu sou elegante mesmo, não porque eu estou disfarçando. É porque eu gosto de me vestir assim, ou eu gosto de ser assim, ou eu gosto de parecer assim. É como eu me olho no espelho. Palmas, é isso mesmo que tem que ser. Seja você. Mas eu sou mais simples. Seja simples, mas seja você. Isso vai ser a sinceridade. Isso vai ser a realidade. Não posso implementar uma coisa que eu não sou. Não posso vivenciar uma coisa que eu não tenho. E o tempo vai dizer se você é isso mesmo. Fermento. O fermento é com o tempo. O fermento vai dizer se o que você está demonstrando é verdade e se você está sendo sincero. Com o tempo todo mundo vê. Ninguém consegue manter a máscara por muito tempo, né? Não dá. O novo fermento vai te trazer uma realidade pura, enquanto o velho fermento, só ilusão. Me mostra uma pessoa desiludida.
é uma pessoa com fermento velho. Não cresce, não amplia, não expande, fica sempre do mesmo tamanho, não muda o seu histórico, não tem um histórico que olhe para o seu currículo e diga, olha só, eu cresci, não tem isso, então está estagnado porque o fermento está envelhecido. O fermento é um fermento velho, está precisando de fermento novo. Muitas decisões em maldade, muitas decisões em corrupção, é a fermentação do fermento velho. A gente vai ter que tomar uma decisão aqui. Uma decisão de que fermento está operando na nossa vida. E aí você vai medir pelas decisões, os resultados, aquilo que você é, aquilo que está acontecendo. Você vai ter que medir. Tem que fazer uma medição mesmo. E dizer, olha só, as minhas decisões estão sendo muito ruins. Descaracterizou o que eu sou em Cristo. Eu me esqueci do sacrifício de Cristo. Se está esquecido, é porque o fermento velho é quem está operando. E aí os resultados sempre são os mesmos. Nunca muda. Olha só o que Jesus falou em Mateus 16:4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se. Versículo 6, ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar o pão. Versículo 5, na verdade. Versículo 6 agora. E Jesus lhe disse, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Esse fermento dos fariseus, esse fermento dos saduceus, tem uma identificação de Cristo aí. Esse mesmo tipo de fermento que a gente está falando aqui, um fermento envelhecido. Porque os fariseus, eles acreditavam em muitas coisas que vocês acreditam, que eu acredito. Os fariseus, por exemplo, acreditavam que a pessoa, depois de morrer, ela poderia ressuscitar. Você não acredita nisso? Os fariseus acreditavam que poderia existir anjos. Você não acredita nisso, não? Os fariseus acreditavam numa série de coisas que nós acreditamos hoje. Que você devia observar o que está nas Escrituras. Se está escrito, Deus escreveu, está confirmado, nós podemos seguir, porque isso é sinal de santidade. Eles acreditavam nessas coisas todas. Eles tinham uma influência enorme sobre o povo daquela época. Então os fariseus, eles tinham uma boa doutrina. Ué, mas Jesus acabou dizendo, cuidado com a doutrina deles, cuidado com o fermento deles, com aquilo que eles têm tentado ensinar para vocês, através da vivência. Eles até tinham uma boa teoria, mas não tinham uma boa vida. Eles não tinham experiência daquilo ali. Dos bons ensinos eles até falavam, mas eles não viviam. Então eles tinham um tipo de fermento que era prejudicial. E Jesus disse, não se aliem com esse fermento. Fujam desse fermento. Cuidado com o fermento dos fariseus, mas ele também incluiu os saduceus. Os saduceus, por exemplo, eles não acreditavam na ressurreição. Os saduceus não acreditavam na eternidade, na existência de anjos. Eles não acreditavam nessas coisas. Então alguém poderia se confundir e dizer, então era essa a doutrina. Mas era muito mais do que isso. Jesus colocou o combo. Os fariseus e os saduceus era o combo dos religiosos da época. Misturou os dois significava toda sorte de religiosos daquela época do judaísmo. Então, juntando esses dois, tenham cuidado com o fermento deles. Tenham cuidado com aquilo que eles estão tentando ensinar para vocês. E ele dá uma dica aqui nos escritos de Mateus. Ele dá uma dica do que ele estava realmente falando. Havia um sinal. E ele disse, o sinal que vocês, essa geração inútil, quer, só vai ficar um para vocês lembrarem. É o sinal de Jonas. Eu não quero constranger ninguém, mas se eu perguntar para você, qual é o sinal de Jonas? Graças a Deus, todo mundo sabe. Sabe por que lê a Bíblia? Porque se não lê a Bíblia, não vai saber o sinal de Jonas. Então olha só como a palavra nos ensina. A geração que tem fermento envelhecido, quando vir o sinal de Jonas, não vai saber o que é. Não vai identificar. Por quê? Porque está muito pequenininho. O fermento é um fermento velho. Aí não consegue crescer. Não tem amplidão do reino do Espírito. Mas quando eu falo para uma pessoa que aí sim está em dias com a leitura bíblica, faz as suas orações, medita na sua vida na palavra, está em constante aprendizado com o Senhor. Quando eu falo, o sinal de Jonas, a pessoa sabe o que é? Eu sei sim o que é o sinal de Jonas, pastor, porque eu li inclusive na semana passada. O sinal de Jonas é aquele que entrou na barriga do peixe e passou quantos dias? Quantos dias? E aí depois saiu de lá.
E quando eu falo sinal de Jonas em Jesus, você imagina que é o quê? 3 dias e depois sai. 3 dias depois da Páscoa, ele ressuscitou. Esse é o sinal de Jonas. Ele disse, uma geração má e adúltera não entende o sinal de Jonas. Aí fica pedindo sinal. Você não acha não que tem gente que é assim? Por favor, Senhor, envia um profeta para falar para mim. Fala bem claramente, Senhor, eu preciso ouvir uma profecia. Tem gente que sai batendo de porta em porta atrás de uma profecia. A gente estava até falando esses dias, né? Tem gente que nem acredita em profecia, mas acredita naquela expressão que a gente também já alcunhou na igreja, né? Acredita em profetada, né? Acredita na palavra esquisita, mas não acredita na palavra de Deus. A profecia já foi entregue, a pessoa nem acredita, mas alguém engana, ela acredita. Teve um pastor conhecido meu, que todo mundo sabia o endereço dele, porque era o endereço do pastor, todo mundo sabia, ia lá. Aí uma pessoa da igreja foi lá. Eu vim aqui falar com o pastor fulano. E aí o pastor, pois não, pode dizer, mas eu não te conheço. Ele, não, eu sou novo, falei com o irmão da igreja, ele disse que o seu endereço era esse aqui. Aí ele, pois tá, mas o que é que você quer falar comigo? Eu tenho uma palavra de Deus para te dar. Eu sou profeta e Deus falou comigo. Aí começou a falar um bocado de coisa que eu nem lembro o que era. O pastor olhou para ele, olha, não sei se isso aí vai se cumprir não, porque está muito estranho para mim. Ele, irmão, porque na verdade assim, Deus me usa em profecia e é assim que eu sobrevivo. O irmão tem alguma coisa para me dar? Você vai rir com o que o pastor tinha para dar para ele. Disse, irmão, a única coisa que eu tenho aqui são algumas bananas, você quer? E ele contou isso para mim, dizendo, para mim é a profecia da banana. Aí eu até brinquei com ele, ou então é a profecia do banana, porque essa profecia nunca vai se cumprir. Tem gente que brinca com essas coisas. E Jesus disse, vocês querem sinais? Querem que eu mande um sinal para você dizer, sou eu que estou fazendo? Ele disse, uma geração que é má e adúltera não vai entender nem um sinal que é tão simples como o sinal de Jonas. A geração má e adúltera é a geração que está aborrecida. Má é aborrecida no original. É a geração que está aborrecida das coisas. Está entulhado de tarefas para fazer até ficar cansado. Está tão cansado que não consegue perceber o mundo espiritual à sua frente. Descansar é importante, tá? Descanse, porque senão você fica aborrecido e não tem paciência para fazer mais nada. Nem vir para o culto. Estou tão aborrecido que hoje não vou fazer nada. É a pessoa que está tão aborrecida que não tem mais valor nenhum que a segure. E adúltero é sem fidelidade. Não tem fidelidade para com Deus. Não é fiel. Então a geração que é aborrecida, não tem fidelidade, é a geração que não entende nada. Pode mandar 1000 profetas, não vai entender nada. E Jesus falou, cuidado com esse tipo de fermento. O fermento que vai te dar tanto cansaço que você vai perder os valores éticos. Vai te dar tanto aborrecimento, vai perder a paciência. É uma geração que vai tirar a fidelidade do seu coração. Se você não descansar, não estiver em Cristo, não estiver em Deus. Cuidado com esse fermento. Em Marcos 8, versículo 15, outro fermento. Jesus preveniu seus discípulos dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus, e ele agora acrescenta, e do fermento de Herodes. Então ele fala do fermento dos fariseus, mas ele agora também adiciona o fermento de Herodes. Herodes era uma dinastia, mas esse Herodes aqui foi Herodes que, por infidelidade, arranjou uma outra esposa, negligenciou a primeira, e nessa infidelidade dele, quando a palavra chegou, quando o sinal chegou, que foi João com a sua profecia dizendo, você está indo contra os princípios do Senhor, ele se zangou, ficou aborrecido e falou o quê? Vamos matar João, junto com a sua Herodias, a sua esposa do adultério. Vamos matar, decapitaram João. É aquele que quando o sinal chega, manda matar o sinal. Não, esse sinal aí não quero não. Esse sinal está querendo me consertar, eu não quero conserto não. Mata esse sinal não serve de nada. Corta a cabeça desse sinal. Corta a cabeça desse profeta. O que me estranha é que eu posso estar falando aqui para alguém que está doido para tirar minha cabeça. Diz, por que você está falando essas verdades? Essa verdade não é para mim. Tem gente que é assim. Porque é uma geração má
e adúltera. Por que esse pastor está falando? Não bote esse vídeo não, porque esse vídeo já está começando a me aborrecer. Tem disso, gente. Tem dessas coisas. Então a gente fala muitas verdades e às vezes a gente vai começar a incomodar. E vai ter gente querendo cortar a nossa cabeça. Que Deus guarde a sua. São pessoas que rejeitam as correções, rejeitam as profecias, manda cortar a cabeça, matador de profeta. Jesus falou, cuidado com esse tipo de fermento. Nunca fique aborrecido da palavra. Quando a palavra chegar, aceite a correção, mude de direção, mude de vida. Então, pastor, o que é o resumo desses fermentos que atrapalham tanta gente? Jesus mesmo nos acudiu. Lucas 12, versículo 1. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. É para você que é discípulo de Jesus. Ele está falando para você que já é crente. Você que crê na palavra. Ele está falando isso aqui para você. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O fermento dos fariseus é a hipocrisia. Eu acho que é o nosso maior problema aqui. Na terra. Quando a gente tenta crescer espiritualmente e a gente não cuida dessas coisas da malícia, não cuida das corrupções da vida, dos obstáculos que aparecem, a gente não cuida dessas coisas, a gente começa a viver uma vida hipócrita. Esse é o maior problema. Uma vida de hipocrisia é uma vida que engloba o fermento dos fariseus, dos saduceus e de Herodes. É esse o fermento velho que a gente quer disfarçar como um fermento novo. É a hipocrisia. A palavra hipocrisia é a mesma palavra lá do grego que originou, por exemplo, o teatro. É a máscara que você coloca. É aquela identidade que você coloca como um ator. Vai representar, vai fazer uma representação, uma atuação. É um ator, mas ele não é aquilo. É um personagem. E aí começamos a viver personagens na nossa vida. E quando Paulo diz, viva a verdade, viva a sinceridade, a gente fica disfarçando. Vamos celebrar a Páscoa, e a Páscoa é o quê? Não adianta disfarçar. A Páscoa não pode ser isso que você está vivendo. A Páscoa é o sacrifício de Cristo. O que passar disso é só teatro, irmão. O que passar disso é só faz de conta, gente. É por isso que todo ano tem Páscoa. Na TV você vai assistir um filme de Jesus. Não passa não? Passa uma sequência, né? Todo canal é filme de Jesus. E na segunda-feira, como é que está a Páscoa? Na segunda-feira, ninguém lembra mais do sacrifício de Jesus. Por quê? Hipócrita. É a hipocrisia, é o fermento velho. Só disfarça. Todo mundo é muito religioso no domingo de Páscoa, não é não? Todo mundo é de boas no domingo de Páscoa. Espiritual demais. Se duvidar, antes do almoço, diz, eu vou falar uma palavra aqui de Jesus para todo mundo. E na segunda-feira, hipocrisia. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E Paulo diz, vamos celebrar a festa, mas não com esse fermento velho da hipocrisia. Vamos celebrar com verdade e com sinceridade, porque esse aí é o fermento novo na vida de vocês, sem teatro. Quando eu fui estudar essa palavra hipócrita, hipócrisis, no original escrito no grego, lá está dizendo que um dos entendimentos é a resposta que você dá para o outro, se ela é verdadeira ou se ela não é. Não sendo, é uma resposta hipócrita. E todos nós aqui damos respostas aos outros todo dia. Não, pastor, eu passei o dia sem falar nada. Não é essa a resposta. A resposta é o que as pessoas olham para você e veem. Já é uma resposta. Você já está dando um retorno para a pessoa daquilo que você realmente é. Vocês chegam aqui alegres e ficam falando com os outros. Quando a gente terminar aqui o culto, vocês que estão aí vendo de longe, vocês não sabem, mas quando termina o culto, todo mundo vai se conversando com o outro, né? Vai se vendo, vai se relacionando, vai conversando, vai agendando, vai dando respostas uns aos outros. Quando a gente sai daqui também, ainda que seja uma pessoa que passa na frente de você ali, conversando do outro lado da rua, mas ela vê você de um jeito, está dando uma resposta para ela. Sempre tem uma resposta, num gesto tem uma resposta. Uma pessoa me deu uma resposta muito mais educada essa semana. Porque estava uma fila de carros na mão direita e eu vinha na mão assim à esquerda. E para mim estava o trânsito livre. Se está o trânsito livre,
Você anda, você não freia, você para, você não para, você continua. E era assim que eu estava continuando. E aí ela estava montada em uma moto, eu acho que ela abusou da fila, não queria ficar. Sem olhar para quem vinha, ela entrou na minha mão, bem na minha frente. Foi um susto, foi um de ímpeto. Quase que eu a pego, ia pegar na perna, ia quebrar na certa, né? Ela ia rolar, talvez o carro passasse por cima, porque não tinha muito espaço, era só a minha mão. Que resposta ela me deu? Uma resposta muito mal educada, né? Ela não falou nada comigo, ela nem buzinou. Ela simplesmente entrou na minha frente sem me ver, sem perceber, sem olhar. E que transtorno ela poderia ter causado a ela e também a mim, né? Que transtorno poderia ser? Isso para mim foi uma resposta de quê? Uma resposta muito mal educada. A gente precisa ser muito mais bem educado também no trânsito. Porque se ela tivesse olhado e parado, vem um carro, deixa esse carro passar e eu saio. Ou até sinalizado, posso passar, para um pouquinho. Não ia mais dar tempo, eu estava muito em cima, mas fez uma resposta, deu uma resposta. Isso tudo são respostas, pessoal. Um retorno que você dá para alguém. Tentar se conduzir bem na sociedade é uma resposta que você dá para a sociedade. Uma resposta que você não é hipócrita. Aqui na igreja todo mundo santo e lá fora nós não prestamos. Meu Deus, que hipocrisia. Não dá. Aqui dentro a gente presta, lá fora também. Sincero, verdadeiro, não somos hipócritas. Paulo diz, vamos celebrar a Páscoa? Vamos! Com sinceridade, com verdade. Então esse é o pensamento, a reflexão que a gente tem que fazer essa semana. Semana que vem a gente vai celebrar a nossa Páscoa. A gente vai adiantar um pouco, vai celebrar a nossa Páscoa. Não com o fermento da malícia e da maldade, mas com o fermento da sinceridade, com o fermento da verdade. É assim que a gente vai celebrar. Nessa semana, por causa dessa palavra, nessa semana, todos nós seremos testados. Fique atento para você não cair no erro de dizer, eita, foi fermento velho. Mas se cair, peça perdão, misericórdia e se levanta e vai para o fermento novo. Mas eu tenho certeza que nós aqui seremos testados. Passaremos por situações que irão nos testar as respostas. A gente vai ter que dar a resposta certa, a resposta da verdade, sem máscaras de hipocrisia, porque é a celebração da nossa Páscoa. Amém?